Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 7 até o versículo de número 16, fechando assim mais esse capítulo deste livro. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, Eclesiastes 4, versículos de 7 até o versículo de número 16. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se algum quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há um fenômeno que está em curso e que afeta a vida de muitas pessoas e, no sentido geral, afeta a vida e a existência do nosso planeta. Que fenômeno é esse que nós estamos nos referindo? É o aumento do nível do mar. Ano após ano, isso está acontecendo, em virtude de vários fatores, em virtude de várias razões. E aí, dentro desse processo, a gente observa que, por causa disso, a maré está avançando sobre determinadas casas, sobretudo aquelas que ficam à beira-mar, vilas e até mesmo cidades. Infelizmente, esse é um fato que a gente tem que constatar. Então, diante dessa situação, diante dessa realidade, o que é que se faz? Se tenta avançar, ou melhor dizendo, se tenta barrar o avanço das marés, usando aquilo que as pessoas na área dizem ser aquilo que eles chamam de barreira e barreira de contenção. Quebra-mar, muros que se levantam, bancos de terra, para poder impedir assim o avanço das águas, impedir assim o avanço das marés. É claro que isso não resolve em si o problema, mas pelo menos dá um certo alívio, mesmo que momentâneo, mesmo que provisório, a essa situação. Por que eu chamei a atenção desse fato? Por que eu chamei a atenção dessa realidade? Para trazer uma lição espiritual para as nossas vidas. Que lição é? Que espiritualmente falando, meus irmãos, espiritualmente falando, minhas irmãs, nós também temos aquilo que nós podemos chamar de nossas barreiras de contenção. Barreiras de contenção espiritual. Para quê? Para que a gente possa enfrentar, para que a gente possa resistir os ataques, os sofrimentos, as dificuldades pelas quais nós passamos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida aqui neste mundo. Não sei se vocês se lembram, mas na semana passada a gente destacou justamente esse fato. Que fato? A dificuldade que nós temos de viver nesse mundo.
Por quê? Porque em decorrência do pecado, a gente se depara com alguns problemas, a gente se depara com algumas dificuldades, a gente se depara com alguns males que são, vamos assim dizer, normais nesta vida. E aí nós vimos a questão da injustiça, nós vimos a questão da morte, nós vimos a questão da opressão, nós vimos a questão da inveja, nós vimos a questão da preguiça. Então são males com os quais a gente se depara e eles são inevitáveis. Então Deus, dentro da sua providência, Deus, dentro do seu amor, Deus, dentro da sua misericórdia, nos dá, conforme nós falamos, aquilo que a gente pode chamar de barreiras de contenções espirituais. Para quê? Para que a gente possa suportar. Para quê? Para que a gente possa resistir. Para quê? Para que a gente possa viver e viver num mundo tão caótico, para que a gente possa viver e viver num mundo tão difícil como é este, o mundo no qual nós vivemos. E é interessante, porque quando a gente olha para essa passagem que nós acabamos de ler, Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 7 até o versículo 16, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, que Salomão, ele trata justamente desse ponto. Salomão, ele trata justamente deste assunto. Ele nos dá, conforme nós veremos em detalhes daqui a alguns instantes, algumas instruções que são bíblicas, algumas instruções que são belas, algumas instruções que são úteis para quê? Para que nós possamos viver, para que nós possamos viver bem neste mundo, não obstante as muitas mazelas, as muitas dificuldades, os muitos problemas que nós temos e temos que enfrentar. Então, essas dicas que Salomão ele nos dá, elas não vão resolver os nossos problemas em relação aos males do mundo, porque eles sempre existirão. Contudo, vai nos ajudar, vai nos auxiliar para que a gente possa resistir a esses males e agir conforme a vontade de Deus, agir conforme a vontade do Senhor. Então, quando nós lemos aqui essa passagem, a gente pode aprender pelo menos duas formas, a gente pode aprender pelo menos duas maneiras de levar esta vida apesar dos seus problemas, de levar esta vida apesar das suas dificuldades, de levar esta vida apesar das tribulações que muitas vezes marcam a nossa existência aqui neste mundo. Então, é sobre essas maneiras que nós queríamos discorrer hoje pela manhã e vermos justamente essas duas, ou seja, que Deus, apesar das nossas dificuldades, que Deus, apesar dos nossos problemas, nos dá alguns recursos para que nós possamos resistir às dificuldades que nós vivenciamos ao longo dessa vida e desta forma podermos nos comportar conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Então, o título do nosso estudo, o título da nossa aula na manhã de hoje é o seguinte: Aprendendo a viver em um mundo difícil. Aprendendo a viver em um mundo difícil. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então essas duas formas? Quais são então essas duas maneiras que nos são ensinadas, que nos são aconselhadas por Salomão, que nos ajuda a viver e viver nesse mundo que é tão difícil? A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, minhas irmãs, a vida ela flui melhor quando nós estamos junto às pessoas. A nossa vida, o nosso viver aqui neste mundo, ele flui de maneira melhor quando nós estamos juntos das pessoas. Olha só o que Salomão fala do versículo 7 até o versículo 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 até o versículo 12. Ele diz o seguinte: Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Versículo 9.
Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós observamos aqui, minhas irmãs, nessa passagem? Salomão, ele percebe a futilidade de se viver só. Salomão, ele percebe a futilidade de se viver só. Mas não só isso. Salomão, ele percebe os benefícios que nós temos quando nós vivemos uma vida comum, quando nós vivemos uma vida comunitária. Então, na percepção de Salomão, ele consegue enxergar essas duas coisas. Um aspecto que a gente pode chamar de aspecto negativo e outro aspecto que nós podemos chamar de aspecto positivo. Qual é o aspecto negativo que ele chama aqui a nossa atenção? Qual é o aspecto negativo que ele destaca nessa passagem? Conforme nós falamos, a futilidade de viver e viver para si, a futilidade de viver e viver só. Qual é o aspecto positivo? Os benefícios que nós temos numa vida comum, os benefícios que nós temos quando nós vivemos em comunidade, o benefício que nós temos por viver uma vida comunitária. Observe, conforme nós lemos aqui, entre os versículos 7 e o versículo 8, que Salomão, ele traz o caso de alguém, de uma pessoa que trabalha, que se cansa, que se afadiga em garantir o quê? Em possuir os bens materiais. Contudo, conforme Salomão aqui nos ensina, essa pessoa não tem irmão, essa pessoa não tem parente, essa pessoa não tem nenhuma família para poder usufruir dos bens, dos benefícios que ela adquire através do seu trabalho, que ela adquire através da sua obra. Então, esse homem, no dizer aqui de Salomão, ele gasta toda a sua vida, ele gasta toda a sua existência aqui na terra, no trabalho, a fim de juntar, a fim de acumular fortunas e riquezas materiais que não vai beneficiar a nada, que não vai beneficiar a ninguém. E é interessante porque Salomão, dentro dessa observação que ele faz, ele constata que essa pessoa ela é tão insensata, que essa pessoa ela é tão louca, que ela nem se questiona em razão do seu trabalho, em razão do seu esforço. Ela simplesmente trabalha. Ela simplesmente se esforça. Ela adquire riqueza, ela adquire fortuna para não compartilhar, para não dividir com ninguém. E Salomão chega à conclusão: isso é vaidade. Salomão chega à conclusão: isso é um trabalho enfadonho, que cansa, que desgasta. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, se você analisar, se você parar, se você refletir, você vai perceber que, infelizmente, existe muita gente nesse quadro, muita gente dentro dessa situação. Pessoas que focam a sua vida nos estudos, pessoas que focam a sua vida no trabalho, pessoas que focam a sua vida na sua profissão, querendo alcançar determinadas condições em relação à sua vida, querendo possuir, adquirir riquezas materiais, mas vivendo tão somente para si, sem se relacionar com nada, sem se relacionar com ninguém. No final, essas pessoas até obtêm aquilo que elas desejam, ou seja, os recursos materiais. Contudo, elas não desenvolvem relacionamentos pessoais, relacionamentos com outras pessoas. E aí, qual vai ser o fim dessa pessoa? Uma vida solitária. Qual vai ser o fim dessa pessoa? Uma vida de arrependimento. Porque passou toda a sua existência aqui na terra,
passou toda a sua vida só focando no trabalho, só focando no empreendimento, só focando na profissão, só querendo, só desejando arrecadar e adquirir bens materiais para ficar para si, para ficar tão somente para si. E ela vive, repito, uma vida toda nessa situação. Quando chega no final, se arrepende, porque ela vai ver o sabor amargo da solidão. Se você puxar a sua mente, se você fizer alguma consideração, você vai se lembrar de casos de pessoas que estão inseridas nessa triste realidade que Salomão destaca, ou seja, que é futilidade, meus irmãos, que é futilidade, minhas irmãs, vivermos para nós mesmos, vivermos para os nossos empreendimentos, sem que a gente possa ter uma vida comunitária, uma vida comum, uma vida social. É o primeiro destaque que ele faz aqui nesse trecho, do versículo 7 até o versículo 8. Contudo, Salomão, ele não para por aqui. E por outro lado, o que é que ele faz também? Por outro lado, o que é que ele nos ensina também? Ele aponta, meus irmãos, ele aponta, minhas irmãs, para alguns benefícios, para alguns privilégios, para algumas bênçãos do viver em comunidade, do viver comunitário, vamos assim dizer, no relacionamento que nós devemos ter com as demais pessoas. E onde é que ele fala isso? Entre os versículos 9 até o versículo número 12. Muito provavelmente, quando Salomão fala essas palavras aqui, ele está destacando a vida em família. Mas esses princípios, eles não só servem para a vida em família, serve também para a nossa vida social, serve também para a nossa vida espiritual, na comunhão que nós devemos ter uns com os outros, uma vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo, da sua igreja aqui neste mundo. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são os benefícios de uma vida comunitária? Uma vez que Salomão viu que é futilidade viver para si, uma vez que Salomão viu que é futilidade acumular e acumular riqueza através do trabalho sem ter com quem repartir, uma vez que ele complementa a sua ideia mostrando os benefícios de uma vida comunitária, quais são esses benefícios? Quais são essas bênçãos? Quais são esses privilégios? Meus irmãos, minhas irmãs, o viver comunitário, em primeiro lugar, ele é proveitoso. O viver comunitário, o viver em relacionamento com outras pessoas, ele é proveitoso. Olha só o que Salomão fala no versículo 9, apenas o versículo 9. Ele diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então aqui, Salomão está comparando. Comparando o quê? O desperdício de você viver uma vida toda, acumular riqueza e não ter com quem compartilhar o fruto do seu trabalho, e aqui com uma pessoa que trabalha, que acumula, mas veja, tem alguém para poder dividir as suas conquistas. Tem alguém para poder dividir aquilo que ela acumula através do seu trabalho. Essa expressão que nós temos aqui no versículo 9, porque tem melhor paga, literalmente falando, porque tem melhor proveito. Então Salomão, ele chega a essa conclusão. É muito mais importante, é muito mais proveitoso você possuir, não para si mesmo, mas para poder compartilhar com outras pessoas, para que outros também possam se beneficiar, para que outros também possam usufruir juntamente com você do fruto do seu trabalho, do fruto das suas conquistas, do fruto das suas realizações, do fruto das suas vitórias. E Salomão mostra, isso é melhor quando acontece juntamente com outras pessoas. A grande verdade, meus irmãos, a grande verdade, minhas irmãs, que nós aprendemos a partir dessa passagem, é que nós usufruímos melhor das bênçãos que Deus ele nos dá, quando a gente consegue compartilhar essas bênçãos com outras pessoas. De certa forma, essa visão ela é oposta à visão egocêntrica e egoísta que predomina na vida das pessoas. Por quê? Elas querem apenas para si. Por quê? Porque elas querem apenas para acumular. Mas dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva, dentro do entendimento cristão, é o contrário.
A gente usufrui daquilo que Deus nos dá, não só quando a gente experimenta por nós mesmos, mas quando a gente consegue inserir outras pessoas e elas conseguem também aproveitar, juntamente conosco, do fruto do nosso trabalho. Então veja que é completamente diferente. É completamente distinta a visão que nós temos dentro do cristianismo. Que você possa juntar, que você possa adquirir, que você possa arrecadar. Agora você vai usufruir melhor quando você compartilha com outros os benefícios que Deus lhe dá ao longo desta vida. É assim que o cristão se comporta, é dentro dessa perspectiva que o servo, a serva de Deus, ela vive essa existência. Tem que trabalhar? Sim. O trabalho é árduo, com toda certeza. O fruto do trabalho vem? Vem. E quando ele vier, o que é que eu devo fazer? Poder compartilhar com outras pessoas. A partir da minha família, depois os nossos irmãos em Cristo, depois um ciclo maior de amizade, enfim, poder chegar a outras pessoas, as bênçãos que Deus ele nos concede. Olha só, para que a gente possa observar esse princípio na Bíblia, sem desmarcar esse texto aqui de Eclesiastes. Olha só o que Paulo ele fala acerca disso, lá na carta aos Romanos, na parte inicial da carta. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. É dentro dessa mesma perspectiva, é dentro desse mesmo entendimento. Ou seja, repartir aquilo que Deus me dá. Repartir os benefícios do Senhor. Com quem? Com outros. É assim que eu aproveito melhor esta vida. Romanos capítulo 1, versículos 11 e também o versículo número 12. Então não esqueça, o primeiro benefício de uma vida comunitária, ela é proveitosa. Olha só o que Paulo fala aqui. Romanos 1, versículos 11 e também o versículo número 12. Paulo expressando aquilo que existia no seu coração em relação aos irmãos da igreja em Roma. Olha só o que ele diz aqui, ó. Porque muito desejo ver-vos, a fim, veja, de repartir com quem? Convosco o quê? Algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, veja, em vossa companhia, na comunhão com aqueles irmãos, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha só, meus irmãos, que visão. Olha só que perspectiva o apóstolo Paulo ele tinha. Eu quero ir na igreja de Roma. Eu quero estar junto dos irmãos da igreja de Roma, para que a gente possa compartilhar os benefícios espirituais. E de maneira recíproca, eu, Paulo e os irmãos, nós possamos ser o quê? Confirmados. Então, aprendamos essa lição. Essa primeira lição, a partir do registro de Salomão. É muito bom, meus irmãos, viver uma vida comunitária. É muito bom viver uma vida em comum com outras pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, porque isto é proveitoso. Você compartilhar com outros a bênção que Deus lhe dá. E quando você age assim, quando você procede dessa maneira, você vai desfrutar, vai usufruir melhor a bênção que Deus lhe dá. E não quando você guarda tão somente para si. E não quando você é egoísta e quer desfrutar somente você e você mesmo. Não, essa não é a visão. Essa não é a perspectiva de um cristão. Então, em primeiro lugar, o viver comunitário, ele é bom. Em primeiro lugar, nós temos um primeiro benefício do viver comunitário. Ele é o quê? Ele é proveitoso. Mas não só isso. Voltem mais uma vez para Eclesiastes. O viver comunitário, meus irmãos, o viver comunitário, minhas irmãs, além de ser proveitoso, é sustentador. Em segundo lugar, o viver comunitário, além de proveitoso, ele é sustentador. Ele é sustentador. Olha só o que Salomão fala no versículo 10. Olha só. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, o que é que Salomão aqui fala? O que é que ele nos ensina? Ele descreve, meus irmãos, minhas irmãs, o benefício, a bênção, o privilégio
de nós termos alguém perto de nós quando as situações contrárias elas nos sobrevêm. Qual a situação contrária a que Salomão chama a nossa atenção e que era muito comum nos tempos de Salomão? Você está fazendo uma determinada viagem e, via de regra, isso acontecia você andando e andando a pé. Muitas vezes você tinha que se locomover à noite, você não via determinados buracos ao longo do percurso e aí você, caía. Então, se você estivesse só, ficava difícil você sair daquele buraco. Mas Salomão vê, se você tiver um companheiro, é muito mais fácil. Se você tiver um companheiro, é muito melhor. Por quê? Ele vai lhe ajudar a sair daquela situação e você vai prosseguir a sua viagem. Por isso, destaque que nós estamos fazendo, que, em segundo lugar, o V comunitário ele é bom porque ele é sustentador. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, a gente chega à conclusão que na vida cristã, na vida com Deus, na vida com o Senhor, isso não é diferente. Por quê? Porque não são poucos os momentos, não são poucas as circunstâncias, não são poucos os instantes em que muitas vezes a gente cai, entre aspas, nos buracos da nossa vida. Às vezes, os buracos da tentação, às vezes, o buraco da dificuldade, às vezes, o buraco do pecado, e é coisa boa. Quando isso acontece, você tem alguém para poder lhe ajudar, lhe auxiliar e lhe tirar daquela situação. Quem aqui não já vivenciou isso? Quem aqui já não experimentou essa realidade? Isso é comum dentro da vida cristã. Muitas vezes a gente se mete em determinados caminhos, muitas vezes a gente pratica determinadas coisas e a gente acaba sucumbindo ao longo da nossa carreira cristã. Mas aí quando a gente tem alguém do nosso lado, que consegue ver, que consegue perceber, que vê a nossa situação e procura nos ajudar a sair daquele quadro e fazer com que a gente prossiga na nossa caminhada. Meus irmãos, minhas irmãs, não há coisa melhor. E é justamente isto que a Bíblia nos ensina. Dentro da nossa convivência espiritual, dentro da nossa comunhão cristã, a gente tem esse compromisso, a gente tem essa responsabilidade, que é um compromisso, que é uma responsabilidade mútua, recíproca, uns com os outros, de quê? De nós nos sustentarmos. Quando nós estamos fracos, temos alguém para nos segurar. Quando o nosso irmão estiver fraco, também poder sustentá-lo. E assim juntos, nós vivermos a vida comum cristã. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha só, o que Paulo ele tem a nos ensinar acerca desse princípio. Veja, foi um princípio destacado por Salomão, milhares de anos antes de Paulo, mas que segue dentro dessa mesma verdade. Sem desmarcar o texto de Eclesiastes. Abram aí, por favor. Livro de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Veja se não é a mesma ideia, vê se não é o mesmo princípio que Salomão está colocando aqui no seu livro. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Veja que nós estamos destacando o benefício da sustentação. É proveitoso viver a vida comum, mas não só isso. É também sustentador viver a vida comum. Olha só, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Isso. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Olha só a ordem que o apóstolo Paulo nos dá. Levai, veja, as cargas uns dos outros. Uns dos outros quem? Nossa, enquanto igreja, corpo de Cristo. E olha só como o apóstolo Paulo complementa esse ensino, que na verdade é uma ordem. Ele diz, e assim como quando a gente leva a carga uns dos outros, veja, cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo muito sério. Ele mostra que a gente cumpre a lei de Deus quando a gente tem essa empatia, quando a gente tem esse cuidado, quando a gente tem essa preocupação com o nosso irmão em Cristo, de poder ajudá-lo nas suas circunstâncias desfavoráveis. Quando ele estiver sobre os seus ombros o peso, e aí pode ser o peso da tribulação, o peso da tentação, o peso do pecado ou qualquer outro peso. Você faz o quê? Você divide a carga, você o ajuda, você o auxilia. Paulo diz que agindo dessa maneira, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. O mesmo princípio
que Salomão ele destaca lá no capítulo 4. E veja que nesse caso, não só Paulo fala aqui em Gálatas, se você adiantar um pouco no Novo Testamento, lá em Colossenses, ele vai falar a mesma coisa, ele vai destacar a mesma verdade. Abram aí, por favor, bem rapidinho, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Inclusive, em relação a esse texto, algumas pessoas até o interpretam mal, né, em virtude, às vezes, até da falta de conhecimento quanto ao significado da palavra. Mas olha só que coisa interessante, Paulo ensina aqui, Colossenses 3:13. 3:13. Olha só o que ele diz, ó. Nesse princípio, que princípio? O relacionamento cristão, ele ser sustentador, conforme Salomão nos ensina. Ele diz, ó, versículo 13: suportai-vos uns aos outros. A palavra suportar aqui não é de aguentar. O sentido da palavra aqui é de dar suporte, é de sustentar, é de dar apoio. A ideia é essa, não é de ter de aturar, porque às vezes as pessoas pensam isso, eu tenho que aturar o meu irmão em Cristo, porque Paulo fala que a gente deve suportar uns aos outros. Não, o suportar aqui é de dar suporte, o suportar aqui é de dar apoio, é servir como que um alicerce para o seu irmão. Então ele segue, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, meus irmãos, é isso que a gente deve fazer. Quando? Na nossa vida comunitária. Quer ser no sentido espiritual, quer ser no sentido familiar, quer ser no sentido geral, de uma forma mais ampla. Então, isso deve acontecer. Isso é mais um dos benefícios de que em uma vida comunitária ela é proveitosa, ela é sustentadora. Pelo menos essas duas características, Salomão aqui ele destaca, ok? Em terceiro lugar, somente Mário, vou terminar aqui o ponto, eu abro, viu? Em terceiro lugar, esse viver comunitário, ele é fortalecedor. Esse viver comunitário, ele é fortalecedor. Desculpa, esse viver comunitário, ele é alentador. Alentador, depois ele vai ser fortalecedor. Olha só o versículo 11. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11. Olha só. Ele é proveitoso, ele é sustentador, ele é alentador. Versículo 11. Quando eu terminar aqui esse primeiro ponto, eu vou abrir para os irmãos, ok? Olha só o que Salomão nos ensina. Versículo 11. Ele diz, ó: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará. É claro que aqui ele está falando de maneira específica para a vida conjugal, mas era comum também nos tempos de Salomão, quando as pessoas tinham que fazer determinadas viagens e elas precisavam dormir ao relento. E aí, para poder vencer a frieza, o frio, o que é que elas faziam? Elas dormiam umas próximas das outras, porque há aquele negócio que a gente chama de calor humano, né? Então, o apóstolo Paulo, o sábio Salomão, ele fala justamente acerca disso, que a vida comum, que a vida comunitária, ela é alentadora, porque através da vida comum, nesse caso específico, você podia vencer a dificuldade do frio. E é assim também, meus irmãos. É dessa mesma forma, minhas irmãs, em relação à nossa vida espiritual. A gente consegue consolar uns aos outros. A gente consegue esquentar um ao outro no sentido espiritual. Porque muitas vezes isso também acontece. Porque muitas vezes isso também se dá em relação às nossas vidas. Às vezes, por várias razões, às vezes, por várias circunstâncias, a gente está frio no sentido espiritual. O amor por Deus não é mais o mesmo. A nossa devoção ao Senhor não é mais a mesma. E muitas vezes a gente precisa de alguém ali junto, perto de nós, para quê? Para nos esquentar no sentido espiritual, nos confortar, nos consolar, nos estimular, nos motivar, para que a gente possa seguir adiante. É um benefício. Sozinho é difícil. Na verdade, sozinho é impossível. Alguém tem que se inserir na nossa vida, cumprir esse papel, fazer essa missão, para que assim a gente venha a ser alentado, fortalecido e sigamos na nossa jornada cristã. Olha só, mais uma vez, o que o apóstolo Paulo ele tem a nos ensinar.
Abram aí, por favor. Tessalonicenses, capítulo 4. Essa questão do alento, do consolo que a gente deve ter uns com os outros. Todos os princípios destacados ali por Salomão. Todos os princípios destacados ali por Salomão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Depois a gente pula para o capítulo 5, versículo 11. Ok? E são dois textos dentro da mesma carta que tratam do mesmo assunto, dessa responsabilidade. E é interessante, meus irmãos, porque nesses textos aqui você vê que são imperativos, são ordens. Aqui, na verdade, não são opções, são ordens que Deus nos dá. 1 Tessalonicenses 4,18, depois 5,11. Perto aí um do outro. Olha só, primeiro deles, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Olha só a ordem de Paulo em relação a nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Ele diz, ó só, consolai-vos, pois, quem? Uns aos outros com estas palavras. Que palavras ele havia falado antes? A questão do retorno glorioso de Jesus Cristo. Então, pegando essa deixa, Paulo vai e ensina, consolem uns aos outros, se fortaleçam, alentem uns aos outros para continuar na jornada, para seguir em frente, no caso específico, porque Cristo está prestes a retornar. Então, se fortaleçam e se fortaleçam uns aos outros. Versículo 18, versículo 11, melhor dizendo, do capítulo 5. A mesma visão. Consolai-vos, pois, uns aos outros, veja, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, é um alento, meu irmão, é um alento, minha irmã, vivermos em comunidade. É proveitoso, é sustentador. Por isso, Salomão mostra o benefício de nós vivermos uma vida comunitária. E por fim, a última característica, viver uma vida comunitária é fortalecedora. Viver uma vida comunitária, ela é e é fortalecedora. Olha só, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Olha só o que Salomão fala. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Olha só o que ele diz aqui, ó. Salomão, ele chega e fala para nós. Se alguém, veja, quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Qual a observação que Salomão faz aqui? E que ele nos ensina? Que você pode, e de fato você tira, uma grande vantagem quando você está acompanhado de uma pessoa ou de mais pessoas, quando os inimigos vêm contra você. Porque uma coisa é você lutar sozinho, outra coisa é você lutar na companhia de outras pessoas. Você pode até apanhar, você pode até perder, mas aí a possibilidade de vencer é maior, porque você não está só. Então, é isso que Salomão está ensinando. Diante de uma situação de perseguição, diante de uma situação de perigo, diante de uma situação de ameaça, onde pessoas vêm contra você, se você estiver só, você é uma presa fácil. Mas se você estiver em comunidade, em bando, aí já fica mais difícil. Na verdade, é até uma lei da natureza, né? A gente observa muito nesses documentários que tem da vida selvagem, né? Quando os bandos eles estão juntos, os predadores eles ficam mais constrangidos de chegar lá e atacar. Mas quando o bando ele se espalha, que eles ficam isolados, aí não. Eles se tornam presas fáceis. E aí, naturalmente, rapidamente, eles são capturados. Então, o que Salomão aqui nos ensina é uma verdade simples. Que verdade? A união, meus irmãos, a união, minhas irmãs, ela produz força. A união, ela produz coragem. A união, ela produz disposição. É um princípio que nós temos também ao nosso dispor no sentido espiritual. Quando nós estamos sozinhos, fica mais difícil de nós resistirmos às dificuldades que muitas vezes se nos apresenta ao longo da nossa caminhada cristã. O mundo com os seus ataques, a carne com a sua influência, o diabo com as suas investidas. Quando você está só, fica mais difícil. Mas se você estiver na companhia de outras pessoas, então você pode se fortalecer mutuamente. E através desse fortalecimento resistir. E através desse fortalecimento prevalecer. E assim seguirmos ao longo da nossa jornada. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que não existe a designação cristão individual. A pessoa chegar e dizer assim, eu sou cristão, mas vivo só.
Não existe. O cristão, naturalmente, já concebe alguém que vive com outros cristãos, alguém que vive em comunhão com outros salvos. Por isso que é impossível você viver o cristianismo dentro da sua casa. Por mais que você tenha a facilidade e o acesso aos meios de comunicação, de acompanhar trabalhos, cultos, de ser exposto a muitos ensinos da palavra do Senhor, mas nada, absolutamente nada, substitui a vida comunitária. É dentro da comunhão com os santos. É dentro do convívio com o servo de Deus, que no caso específico, nós somos fortalecidos a quê? A seguirmos adiante na nossa jornada cristã. Olha só, o que Paulo também fala, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, onde ele vê a dificuldade que ele está passando, em virtude de que, no momento de adversidade, poucos estavam ao seu lado para poder ajudá-lo. Poucos estavam ao seu lado para poder fortalecê-lo diante das dificuldades que ele tinha de defender o cristianismo e a perseguição que ele estava sofrendo. E ele faz essa menção aqui. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 até o versículo número 10. Olha só o que diz aqui, 2 Timóteo 4, 9 a 10. Paulo dizendo a Timóteo, o quê? Procura vir ter comigo depressa. Por que Paulo queria que Timóteo, de maneira rápida, se encontrasse com ele? Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Paulo só tinha um companheiro naquela situação que ele estava vivendo, de ter de defender o evangelho. Alguns tinham abandonado por causa do mundo, outros tinham se afastado para poder fazer a obra do Senhor, e por isso ele estava solicitando o quê? A presença de Timóteo, para poder fortalecê-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo. Então, meus irmãos, são algumas características dos benefícios do viver em comunidade, dos benefícios do viver uma vida comum com as demais pessoas. Isso é alentador, isso é fortalecedor, isso é proveitoso, isso é sustentador. Então, pelo menos 4 características que Salomão aqui nos coloca. E aqui você tira uma lição fundamental. Você tira uma lição essencial para a sua vida. Não dá nem para nós comparar, meus irmãos, os benefícios de viver uma vida comunitária a viver uma vida solitária. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Então, começando pelo relacionamento conjugal, passando pelo relacionamento familiar e, em especial, dentro da comunhão cristã, é muito melhor você estar acompanhado. É muito melhor você não estar só. É muito melhor você estar na companhia de pessoas, quer seja seu cônjuge, quer seja seu filho, quer seja seus amigos e, sobretudo, os seus irmãos em Cristo, porque é isso que nos faz prevalecer e resistir às dificuldades que a gente vivencia dentro de um mundo complicado, dentro de um mundo difícil. Agora, aqui se faz uma ressalva, aqui se faz uma observação. Não são quaisquer pessoas que servem para de fato nos ajudar a enfrentar os dias maus que a gente vivencia ao longo da nossa jornada, porque nem todas as pessoas preenchem aquilo que nós chamamos de características espirituais que possam de fato nos ajudar, que possam de fato nos sustentar, que possam de fato nos fortalecer, que possam de fato nos auxiliar para que a gente possa vivenciar e enfrentar as dificuldades que nós experimentamos ao longo da nossa jornada cristã. Olha só o que o mesmo Salomão fala acerca disso. Lá em Provérbios 13, versículo 20, não são quaisquer pessoas que você deve ter ao seu lado para poder ajudar. Porque tem gente que muitas vezes apaga incêndio com gasolina e aí não vai servir para a sua vida. Não vai servir para a sua vida. Não são pessoas maduras, não são pessoas sábias, não são pessoas sábias. Se afaste delas, porque elas não vão lhe ajudar não. Vai ser pior, vai ser pior. Olha só, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha só o que o mesmo Salomão
fala em relação a isso aí. Devemos ter pessoas próximas? Sim, mas não quaisquer pessoas. Olha só, Provérbios 13, versículo 20. Salomão diz: quem anda com os sábios será o quê? Quem anda com os sábios será? Mas o companheiro dos insensatos se tornará? Aqui você tem dois aspectos completamente diferentes. Se você anda com sábio, sábio será. Se você anda com insensato, você será mau. Não diz um ditado popular que mais ou menos fala o seguinte: me diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és? É bíblico, meus irmãos, baseado aqui em Provérbios. Então, se você se junta com alguém que pode lhe contribuir com alguma coisa, beleza. Se não, só vai lhe colocar para trás. Lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo já dizia que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, veja, não há como comparar. Viver uma vida comunitária é bom, a começar na família, passando pela sociedade e, em especial, em termos espirituais. Mas não é qualquer amizade. Tem que ser aquela que preencha os requisitos espirituais, para que assim a gente possa, de fato, resistir a esse mundo mal dentro das características benéficas que a vida comunitária ela produz e produz em nossas vidas. Então, é o primeiro ponto que a gente queria aqui destacar, dando essa receita de como viver num mundo difícil. O que é que a gente deve fazer? A gente deve viver uma vida comunitária. A vida flui melhor quando nós estamos próximos, juntos das pessoas. É o primeiro conselho, é a primeira verdade. Segundo ponto. Qual é o primeiro ponto? A vida é melhor quando a gente está junto e junto às pessoas. Em segundo lugar, a vida flui melhor quando nós estamos dispostos a aprender. A vida flui melhor quando nós estamos dispostos a aprender. Voltem aí, Eclesiastes, capítulo 4, versículos 13, 14, 15 e 16. Sobretudo os versículos 13. Olha só, versículo 13 ao 16. Melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, já que não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que, segue Salomão, virão depois, se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, o que é que Salomão fala? Sobretudo nos versículos 13 e 14. Ele constata, meus irmãos, minhas irmãs, a vantagem de alguém disposto a aprender. A vantagem de alguém disposto a aprender. Veja que, mais uma vez, Salomão, o pregador, ele faz uma comparação, mostrando que é melhor ser um jovem, conforme Salomão coloca aqui, sem influência, mas sabe ser aconselhado, tem disposição de ser aconselhado, do que um velho rei, que, conforme Salomão fala aqui, é tolo, porque não se deixa ensinar, não se deixa aconselhar. A gente não sabe, especificamente falando, de quem Salomão estava dizendo, ou de quem Salomão estava falando. Se ele estava citando, por exemplo, o exemplo do seu avô, melhor dizendo, o exemplo do seu pai Davi, né, que substituiu Saul por se tornar um rei tolo, que não se deixava ensinar, ou se ele estava inventando uma história fictícia. Mas o que fica de lição, o que fica de verdade, é que quando nós, irmãos e irmãs, estamos dispostos a aprender, isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz toda a distinção no nosso viver aqui neste mundo. Por quê? Porque essa vida, irmãos e irmãs, ela cobra de nós sabedoria. Essa vida, ela cobra de nós aprendizado. Todos os dias
Todos os dias nós precisamos aprender e continuar aprendendo, porque essa vida vai apresentar várias situações difíceis, várias situações cruéis, e que você precisa entender as situações, mas não só entender as situações, ver como você enfrenta cada situação na sua vida. E para isso, o que é necessário? Você ser uma pessoa sábia, está disposta a aprender, está disposta a crescer, está disposta a aprender a sabedoria e não ser, conforme a gente gosta de falar em alguns momentos, aquele crente Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Então tem gente que quando chega a um determinado estágio na vida, ela acha que não precisa aprender mais. E tem gente que diz: quando você deixa de aprender, você deixa de viver. Não é mesmo, dona Inácia? É ou não é? Dona Inácia está aí para confirmar. Então, infelizmente, em termos espirituais acontece isso. Você se depara com determinadas pessoas e, via de regra, elas até falham em determinados aspectos, e aí quando você vai ali aconselhar, observar, o que é que elas vão dizer? Não, meu jovem, já tenho 20, 30, 40 anos de evangelho, já tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade. Você não tem o que ensinar mais a mim, não. Olha só, um rei tolo que não se deixa admoestar. Então, a vida, ela é assim. Ela exige de nós que a gente aprenda e continue aprendendo. Ela exige de nós que desenvolvamos a sabedoria de maneira contínua no nosso viver. Porque, repito, é assim que você vai saber enxergar as dificuldades, que você vai saber se comportar de maneira correta em cada uma das dificuldades pelas quais você passa ao longo da sua existência. Foi isso que Salomão nos ensinou. Foi isso que Tiago nos ensinou. Abram, por favor, aí, bem rapidinho. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Veja, nessa sequência de Tiago, como a sabedoria está diretamente relacionada a sabermos passar pelas provações da nossa vida. Você só consegue passar pelas provações se for sábio. Como sempre nós seremos provados, precisamos avançar na sabedoria, precisamos avançar no aprendizado. Olha só, Tiago capítulo 1, versículos 2 até o versículo 6, pelo menos esse trecho, só para fazer essa ligação. Olha só, Tiago 1, 2 até o versículo 6. O autor sagrado assim nos ensina: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então ele aqui nos exorta a nos alegrarmos ao passarmos pelos diversos tipos de provações. Por quê? Versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então aqui Tiago ele nos ensina que a gente deve se alegrar nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança para que nós sejamos perfeitos. Sim, beleza. Mas como é que eu vou passar pela aprovação? Como é que eu vou ter alegria em passar pela aprovação? Como é que eu vou me comportar corretamente ao passar pela aprovação? Aí ele vai e fala, versículo 5. Se, porém, veja, algum de vós necessita de sabedoria, porque sem sabedoria você não se alegra na aprovação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, passa em rosto, e se-lhe-á concedida. Complementa Tiago. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, meus irmãos, sem sabedoria, você não vai ver motivo nenhum de passar por tribulação. A tribulação vai vir, ela vai lhe abordar, e ao invés de você crescer com ela, vai ser uma oportunidade de você pecar por causa dela. Então é por isso que nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria deve ter esse caráter contínuo nas nossas vidas. Então, a gente deve aproveitar essa vida. A gente deve vivenciar essa existência. Fazendo o quê? Procurando cada vez mais adquirirmos sabedoria, que vem através da oração, que vem através do aprendizado da palavra, que vem através de nós aproveitarmos os momentos que nós vivenciamos
conforme a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Então, como é que a gente vive nesse mundo tão difícil? Como é que a gente vive nesse mundo tão atribulado? Salomão nos dá 2 receitas. A vida flui, apesar das dificuldades, quando nós estamos juntos às pessoas. A vida flui, apesar das dificuldades, quando nós estamos dispostos a aprender. E fechando, a nossa vida aqui neste mundo, ela sempre apresentará das suas dificuldades. Ela sempre apresentará as suas tribulações. O pecado fez assim e assim será, até a consumação de todas as coisas. Isso é inevitável. Mas veja, meus irmãos, conforme a gente falou, existem as barreiras de contenção que Deus ele nos proporciona. Para quê? Para que a gente saiba enfrentar as dificuldades da vida, para que a gente saiba passar pelas dificuldades da vida, sabendo que elas sempre vão existir, elas não vão acabar. E a gente precisa de quê? Estar junto das pessoas. A gente precisa de quê? A gente precisa de sabedoria, porque é através desses recursos que a gente vai se tornando hábil na nossa vida aqui, apesar das dificuldades, e assim a gente vai cada vez mais nos preparando para a eternidade. Porque aqui nós temos uma boa notícia. Na eternidade não vai haver dificuldade. Na eternidade não vai haver tribulação. Na eternidade não vai haver problemas. Então a gente passa por eles aqui e agora, através desses recursos que Deus nos dá. Por isso, busquemos a comunhão com Cristo. Por isso, busquemos a sabedoria de Cristo, para que assim a gente possa viver esta vida com seus percalços, a gente possa viver a vida com as suas mazelas, a gente possa viver essa vida com as suas dificuldades, mas trilhando de maneira firme, de maneira forte, nos caminhos do Senhor, e assim nos preparando para a eternidade. Porque mais cedo ou mais tarde ela chegará. E quando ela chegar, ela vai colocar fim em todas as mazelas, todos os problemas, todas as dificuldades desta vida. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós, irmãos e irmãs, aprendamos a viver em um mundo difícil, seguindo, melhor dizendo, os conselhos da palavra de Deus, da palavra do Senhor para com as nossas vidas. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique o seu ensinamento em nossos corações. Amém.